Serão todos vocês muito bem-vindos. Vamos começar nosso próximo estudo do Verdades Essenciais. Vamos começar orando, então, pessoal. Vamos pedir a graça do Senhor sobre as nossas vidas para esse tempo, esse momento de estudo. Deus e Santo bendito, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, nosso supremo e único Senhor, o Deus das nossas vidas. Nessa manhã, apesar de nós, Senhor, e é por isso que nós já pedimos ao Senhor perdão pelos nossos pecados, pelas nossas falhas, e perdão pelo nosso coração, e dizemos ao Senhor que confiamos única e exclusivamente nos méritos de Jesus. Confiamos só naquilo que o Teu Filho fez naquela cruz, e em tudo que Ele ainda faz na história. E é por isso que nós nos achegamos até o Senhor com confiança, com graça e com certeza de que a súplica do Teu povo muito pode. Senhor, por favor, por causa de Jesus, abençoa a nossa nação, abençoa a vida daqueles que estão precisando, que estão com muitas dificuldades. Abençoa, Senhor, todo o nosso país de maneira geral, em todas as esferas, e tem misericórdia da Tua igreja, Senhor. Agora pela manhã nós pedimos a bênção do Senhor nesse momento de estudo da Tua palavra, que seja um tempo, Deus, de edificação para aqueles que estão em casa e para aqueles que estão aqui, para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Vamos lá, meus irmãos, vamos recomeçar nosso estudo. O que eu falei com vocês na última semana? Na última semana, eu falei com vocês sobre o Pentecoste, ok? Pentecoste. Então, nós estamos falando da descida do Espírito Santo. Então, o que é que nós conversamos sobre a descida do Espírito Santo? O que eu disse para vocês que nós lemos em Mateus, em Lucas, no capítulo 24, em Atos, capítulo 1, fizemos essa extensa leitura em que entre a morte, isso aqui é uma cruz, entre a morte e a ressurreição de Jesus e o Pentecoste são 50 dias, lembram? Ou seja, Jesus ficou aparecendo durante 40 dias para os seus discípulos. Quando ele subiu aos céus, Lucas capítulo 24, ele disse o seguinte: ficai em Jerusalém. Fiquem em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de munos, de poder. Então fiquem em Jerusalém. Quando Jesus sobe aos céus, em Atos capítulo 1, nos versos 7 e 8, Jesus diz o seguinte: perguntam para Jesus sobre o reino. E o que eles dizem? Senhor, quando é que você vai restaurar o reino de Israel? O que é que estava na cabeça dessas pessoas? O que eles estavam pensando? E essa informação é muito importante, porque eu vou começar hoje a fazer um tratamento com vocês de Gênesis até Apocalipse. Nós vamos olhar uma espécie de linha mestra que conduz todo o texto bíblico. E essa informação é muito importante. Se você é um judeu no primeiro século, o que é que você está esperando? Você está esperando especialmente duas coisas. A primeira coisa que você está esperando, quem forma a nação judaica é Abraão. Então, ele é o pai da fé, ele é o pai da nação. E a partir dele, lembrem-se de Gênesis capítulo 12. Abraão, sai da tua terra, sai da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas, abençoadas todas as nações da terra.
O que é que eles estão esperando? Eles estão esperando quando a terra vai ser deles. Cadê a terra? A promessa que foi feita para o nosso pai Abraão, quando é que ela vai chegar para nós? Vocês percebem que Jesus foi condenado pelos romanos. Por quê? Porque Roma dominava a terra que era para ser do Abraão, que era para ser dos judeus. Então eles estão esperando. Segunda coisa, há uma promessa em 2 Samuel, no capítulo 7, dizendo para o Davi assim: Davi, o seu reino jamais vai ter fim. Vai vir um descendente seu, e esse seu descendente, ele vai governar. Então, o que é que eles estão esperando? Em Atos capítulo 1, verso 7, quando eles falam assim: Senhor, quando você vai restaurar o reino de Israel? O que eles estão esperando? Eles estão esperando quando Davi vai voltar a reinar. Por que, por exemplo, que Jesus é chamado de filho de Davi? Porque eles estão dizendo assim: você é o rei. Você vai trazer a terra que foi prometida a Abraão para nós. É isso que está sendo dito o tempo todo. Então, quando Jesus diz, quando eles dizem assim, abre sua Bíblia por favor em Atos capítulo 1, verso 7. Quando eles dizem isso, Atos capítulo 1, verso 7, vamos lá. Quando eles dizem assim, versos 6 e 7. Ele lhes respondeu, olha só, o verso 6. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, Atos 1, verso 6, é neste tempo que vais restaurar o reino de Israel? Senhor, é você que é o filho de Davi? É você que é o rei? Senhor, é você que vai dar a terra que foi prometida a nosso pai Abraão? Agora olha o que Jesus diz: não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Jesus está dizendo assim: não importa quando vocês vão receber o reino, até porque a ideia que eles têm de reino é uma ideia de ele é o filho de Abraão e ele é o filho de Davi. Ok? Aí Jesus vai dizer assim, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e vocês serão as minhas testemunhas aonde? Em Jerusalém, na Judéia, na Samaria e nos confins da terra. Jesus não fala em momento nenhum sobre a promessa feita a Abraão, que é o que está guiando eles. Essa pergunta, quando é que você vai resgatar o reino de Israel? O que está guiando eles é a promessa feita a Abraão e a promessa feita a Davi. Jesus não está preocupado com isso em momento nenhum. Jesus diz: vocês vão ser as minhas testemunhas em Jerusalém, na Judéia, na Samaria e nos confins da terra. É isso que Jesus fala para eles. Aí agora prestem atenção. Olha o verso 9 do capítulo 1 de Atos. Eu vou com muita calma, porque sinceramente eu nunca vi isso sendo feito. É o exercício que eu tenho feito com vocês nos últimos anos aqui, então eu vou com muita calma, tá? Aí olha só. Tendo dito isso, Jesus foi elevado enquanto eles olhavam, e uma nuvem o encobriu. E eles ficaram com os olhos fixos no céu enquanto ele subia. De repente surgiram diante deles 2 homens vestidos de branco e lhes disseram: homens da Galileia, por que vocês estão olhando para o céu? Esse mesmo Jesus que dentre vocês foi elevado aos céus, ele voltará da mesma maneira que vocês o viram subir. Então, eles perguntam sobre o reino e qual foi a ordem de Jesus: sejam
Testemunhas. A palavra testemunha é a palavra martírios. O que é isso? Vocês viram, vocês receberam, mas vocês não só vão falar, é possível que vocês até morram pela mensagem. Martírio. Então, o que os anjos falaram? Esse mesmo Jesus que vocês estão vendo, aqui ó, nesses 40 dias aqui ó, na ascensão subir, ele vai voltar. O que Jesus disse? Fiquem em Jerusalém. Eles vão ficar em Jerusalém. Então vamos lá. Começa Atos capítulo 2. Chegando o dia de Pentecoste, verso 1. Ok? Chegando o dia de Pentecoste. Qual era o dia de Pentecoste? 10 dias depois da ascensão de Jesus. Então, entre o dia de de 5, Pentecoste era, aqui foi a Páscoa, ó. A Páscoa foi quando Jesus morreu e ressuscitou. 50 dias depois é o Pentecoste. É outra festa que eles precisam necessariamente ir a Jerusalém. É a festa da colheita, que acontecia todos os anos. Então vamos lá. Chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar. De repente veio do céu, como um vento muito forte, e encheu toda a casa na qual estavam assentados. Agora eu quero que vocês prestem atenção no verso 3. Porque enquanto eles estavam assentados e veio um vento impetuoso, o que aconteceu? Eles viram o que parecia línguas de quê? De fogo. É um fenômeno sobrenatural. Ó, que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito capacitava. Tudo bem? Então, há línguas de fogo em cima desses caras. E eles começam a falar línguas. Quais línguas eles começam a falar? Percebam. Olha o que ele vai dizer. Havia em Jerusalém judeus, tementes a Deus, vindo de todas as nações do mundo. Ouvindo-se o som, ajuntou-se uma multidão que ficou perplexa. Agora, que línguas são essas, gente? Risca isso na sua Bíblia, ó. Pois cada um os ouvia falar em sua própria língua. Agora, atônitos e maravilhados, eles perguntaram: acaso não são galileus todos estes homens que estão falando? Então, como os ouvimos, cada um de nós, em nossa própria língua materna? Que línguas são essas? Verso 9. Partos, medos e elamitas, habitantes da Mesopotâmia, Judéia e Capadócia, do Ponto e da província da Ásia, Frígia e Panfilha, Egito e das partes da Líbia próximas a Cirene, visitantes vindos de Roma, tanto judeus como convertidos ao judaísmo, cretenses lá da ilha de Creta e árabes. Nós os ouvimos declarar as maravilhas de Deus em nossa própria língua. Atônitos e perplexos, todos perguntavam uns aos outros: o que significa isso? Meus irmãos, quais línguas estão sendo faladas no Pentecostes? Idiomas. São línguas idiomáticas. O que é que está sendo falado aqui no Pentecoste? Está sendo falado a língua dos árabes, está sendo falado a língua dos medos, dos persas,
dos egípcios. É isso que está sendo falado. Agora nós precisamos entender por que isso está acontecendo. Por que o Espírito desce e esses caras começam a falar nessa língua? E eles, na verdade, estão preocupados com o quê? Eles estão dizendo assim: Senhor, quando é que a promessa de Abraão e a promessa de Davi, de que você ia dar Israel de novo para nós, vai se cumprir? Ok? Então vamos olhar e analisar o que está acontecendo aqui. Então, o Espírito é derramado em Jerusalém. Quando nós chegamos a Atos capítulo 8, percebam, hoje eu vou passar mais rápido. Semana passada eu gastei um pouco mais de tempo, analisando mais friamente. Você pode rever essa aula no YouTube. Mas agora eu vou dar só uma esticadinha, que hoje eu termino esse assunto. Então vamos lá. Quando nós chegamos a Atos capítulo 8, vocês percebem, olha o verso 4. Atos capítulo 8. Os que haviam sido dispersos pregavam a palavra por onde quer que fosse. Indo Filipe para uma cidade, da onde essa cidade que Filipe foi? Da Samaria. O que acontece lá na Samaria? Filipe começa a pregar e os samaritanos... Aí você vai se lembrar de João capítulo 4. Lembra de Jesus com a mulher samaritana. Os judeus, gente de Jerusalém, não se dava com samaritanos. O evangelho está chegando agora para samaritano. Calma aí. Olha o que acontece com os samaritanos. Os apóstolos em Jerusalém, ouvindo que Samaria havia aceitado a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João. Estes, ao chegarem, oraram para que eles recebessem o Espírito, pois o Espírito ainda não havia descido sobre nenhum deles. Eles tinham sido batizados em nome do Senhor, eles tinham apenas sido batizados em nome do Senhor Jesus. O que é interessante? Número 1, vocês ouviram falar que quando o Espírito desceu, teve língua aí? Não teve língua aqui? E não só não teve língua aqui, como aonde o Evangelho chegou agora? E o Espírito Santo chegou? Na Samaria. Agora vamos ao capítulo 10. Pedro está em Jope, na casa de Simão Curtidor. Pedro está descansando. Jope era uma cidade que ficava na beira do mar. Ok? Pedro está lá, está descansando. E o texto bíblico vai nos dizer que um cara, capítulo 10, havia em Cesareia um homem chamado Cornélio, centurião do regimento conhecido como italiano. Cornélio não é judeu, Cornélio não é samaritano, Cornélio é um romano, chefe de 100 homens, ele é um centurião romano. E olha o que acontece. Ele e toda a sua família eram piedosos e tementes a Deus. Davam muitas esmolas ao povo e orava continuamente a Deus. O que Cornélio é? Cornélio é convertido ao judaísmo. Cornélio é um prosélito. Ele é um romano, mas ele dá esmolas e ele ora a Deus. Quem é Cornélio? Cornélio é convertido ao judaísmo, ele é um prosélito. Isso vai ficar muito claro, observem aí o capítulo 10. Então, o que é que Cornélio já conhece? Cornélio é um prosélito, ele se tornou judeu. Cornélio entende, ele está esperando o reino de Deus. Cornélio está esperando isso. Quando Pedro chegou lá, dá uma olhada no verso 24. No outro dia chegaram a Cesareia. Cornélio os esperava com seus presentes e amigos mais íntimos que tinha convidado. Quando Pedro ia entrando na casa, Cornélio dirigiu-se a ele e prostrou-se aos seus pés adorando. Cornélio está esperando o reino de Deus. Agora olha lá. Mas Pedro fez levantar, dizendo: levante-se, eu sou homem como você. Conversando com ele, Pedro entrou e encontrou ali reunidas muitas pessoas e lhes disse: vocês, olha o preconceito do Pedro.
Vocês sabem muito bem que é contra a nossa lei um judeu associar-se a um gentio, ou mesmo visitá-lo. Olha só, hein? Mas Deus me mostrou que eu não deveria chamar impuro ou imundo o homem nenhum. Por isso, quando fui procurado, vim sem qualquer objeção. Posso perguntar, por que vocês me mandaram buscar? Pedro disse assim, olha gente, eu não deveria estar aqui. Por que Pedro não deveria estar ali? Porque segundo a lei judaica, ele não poderia estar com o gentio. Lá no templo de Jerusalém, na hora de adorar, por exemplo, os judeus ficavam num lugar, os homens, as mulheres ficavam em outro lugar, e tinha um átrio que era só para gentios. Eles não podiam se misturar. E aqui deixa eu ensinar uma coisa para vocês, que tem alguns tipos de segmento religioso que ainda dizem assim, você não pode comer carne de porco. Já viram essa besteira? Não pode comer camarão, não é? Aí a gente às vezes não sabe explicar o porquê. Gente, Deus trabalha com figuras e depois essa figura vira realidade. O que é que significava não poder comer determinado tipo de animal no Antigo Testamento? Por que podia comer isso e não podia comer aquilo? Não sabem. Tá. Porque os animais impuros significavam os gentios e o animal puro significavam os judeus. Deus fazia isso porque era didático, para eles aprenderem o que é. Aí quando Pedro vê um lençol descendo, e ali, o que Deus fala para o Pedro? Mata e come, só tinha animal impuro. Lembra disso? Aí, olha o que o Pedro está dizendo. Eu não tenho que considerar impuro as pessoas que Deus considera puras. Porque aquilo era uma figura. Isso não existe mais. Então depois de Jesus, o que é que você faz? Você faz um bom lombo assado de porco, chama o pastor para ele ir na sua casa comer. E me dá o primeiro pedaço, porque quando você tiver com a consciência pesada, eu como logo metade, que aí você fica tranquilo. Porque aquilo era uma maneira de Deus ensinar, gente. É de um legalismo e uma falta de visão bíblica fora de série. Então come camarão, meu filho, come peixe com escama, sem escama, e bota coentro, que é coisa de capixaba. Tá bom? Vamos lá. Olha só. Cornélio, verso 30. Há 4 dias eu estava em minha casa orando, a esta hora, às 3 horas da tarde, de repente colocou-se diante de mim um homem com roupas resplandecentes e disse: Cornélio, Deus ouviu sua oração e lembrou-se das suas esmolas, mande buscar em Jope a Simão, chamado Pedro. Ele está hospedado na casa de Simão, o curtidor de couro, que mora perto do mar. Porque essa Cesareia aqui é a Cesareia marítima. Porque você tinha 2 Cesareias. Uma Cesareia lá a norte, que foi reconstruída por Herodes. E essa Cesareia, que era a Cesareia marítima. Ok? Então Pedro começou... Aí eles falaram assim, agora, verso 34. Agora estamos todos aqui na presença de Deus para ouvir tudo o que o Senhor te mandou dizer-nos. Pedro parou e falou, o que o Senhor mandou dizer-nos? O que eu vou falar? Aí Pedro falou assim, verso 34. Agora percebo verdadeiramente que Deus não trata as pessoas com parcialidade. Não existe mais divisão entre judeus e gentios. Chegou o start para o Pedro. Brasileiros no século 21, em português, ouvem falar as grandezas de Deus. E não somos judeus, mas somos o povo de Deus. Pedro entendeu isso aqui. Aí ele falou, mas de todas as nações aceita todo aquele que teme e faz o que é justo. Vocês conhecem a mensagem enviada por Deus ao povo de Israel, que fala das boas novas e da paz por meio de Jesus Cristo, Senhor de todos. Sabe o que aconteceu em toda a Judéia, começando na Galileia, depois do batismo que João pregou, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré, com o Espírito Santo e poder, e como ele andou por toda parte fazendo o bem e curando todos os oprimidos pelo diabo, porque Deus estava com ele. Verso 39, olha o que Pedro fala. Nós somos o quê? Vocês serão minhas... Pedro está obedecendo. Nós somos testemunhas.
Pedro está falando, daqui a pouco eu vou pregar um sermão em Apocalipse capítulo 3. Tem toda uma estrutura homilética, tudo bonitinho. Pedro está pregando assim? Pedro está, porque foi mandado para ele naquele momento, Pedro está pregando o que ele viu. Nós somos testemunhas de tudo o que ele fez na terra dos judeus e em Jerusalém, onde o mataram, suspendendo-o no madeiro. Deus, porém, o ressuscitou no terceiro dia e fez que ele fosse visto, não por todo o povo, mas por testemunhas, que designara de antemão, ou seja, ele e os outros 11, por nós que comemos e bebemos com ele depois que ressuscitou dos mortos. Ele nos mandou pregar ao povo e testemunhar que foi a ele que Deus constituiu juiz de vivos e mortos. Todos os profetas dão testemunho dele, de que todo o que nele crê recebe o perdão dos pecados mediante o seu nome. Pedro falou do que ele viu e ouviu. Pedro falou do Antigo Testamento, dos profetas que falaram de Jesus. Enquanto Pedro prega, o que acontece? Verso 44. Enquanto Pedro prega, ainda estavam falando essas palavras, o Espírito Santo desceu sobre todos os que ouviam a mensagem. Os judeus convertidos que vieram com Pedro ficaram admirados que o dom do Espírito fosse derramado até sobre os gentios, pois os ouviam falando em línguas e exaltando a Deus. Então, mais uma vez, as línguas foram derramadas agora na Cesareia Marítima. E aonde é a Cesareia Marítima? Na Judéia. Na Judéia, o mesmo que aconteceu no Pentecoste está acontecendo na Judéia. É isso que o Lucas está querendo mostrar. O que o Lucas está querendo mostrar é que a língua dos árabes, a língua dos egípcios, a língua dos medos, dos persas, dos cretenses, agora a língua dos romanos está falando o quê? As grandezas de Deus. E qual é o testemunho dele? Olha, Jesus morreu, Jesus ressuscitou, Jesus subiu aos céus, e todo aquele que crê em Jesus tem salvação. O Espírito desceu na Judéia. Mas agora, como eu mostrei para vocês semana passada, o Espírito vai descer em outro lugar, em Atos capítulo 19. E aonde é que o Espírito vai descer em Atos capítulo 19? Atos capítulo 19. Enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, atravessando as regiões altas, chegou aonde? Na Ásia Menor, longe. De Jerusalém até Éfeso, lá na Ásia Menor, sei lá, é daqui a Brasília. Só que não tinha carro, né? Nem avião. Então esse cara está tendo que andar até lá. É longe, é longe. Isso aqui, o que acontece? Ali encontrou alguns discípulos e lhes perguntou: vocês receberam o Espírito Santo quando creram? Eles responderam: não, nem sequer ouvimos falar que existe o Espírito Santo. Então, que batismo vocês receberam? Perguntou Paulo. Batismo de João, responderam eles. Disse Paulo: o batismo de João foi um batismo de arrependimento. Ele dizia ao povo que cresce naquele que viria depois dele, isto é, em Jesus. Ouvindo isso, eles foram batizados em nome do Senhor Jesus. Quando Paulo lhes impôs as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo e começaram a falar em línguas e a profetizar. Eram ao todo uns 12 homens. Meus irmãos, o que aconteceu aqui agora? Sabe aonde? Lá nos confins da terra. O Espírito Santo desceu. Vocês vão ser o quê? As minhas testemunhas em Jerusalém, na Judéia, na Samaria e até os confins da terra. Então, o que eu quero que vocês entendam? O que é o Pentecoste? O que é o Pentecoste? Anota. O Pentecoste é o cumprimento da promessa de Deus, de que o reino de Deus
chegou. Está realizado. Isso é o Pentecoste. O Pentecoste significa que a obra feita na cruz, ela foi realizada. Jesus subiu aos céus. Jesus, vocês lembram que vocês cantam assim? Jesus te entronizamos. Quando a gente está falando isso não é herético não, tá? Nós podemos entronizar Jesus no nosso coração. O que nós estamos dizendo assim? Jesus, a gente em trono, coloca no trono. Jesus, nós entronizamos você dentro de nós. Por quê? Porque a entronização de Jesus foi quando ele subiu aos céus. Ele entrou nos céus e ele se assentou à direita do Pai. Que figura é essa? Se eu sou um general romano de guerra e eu conquistei uma grande batalha, eu entraria na cidade e quando eu chegasse diante do imperador, o que ele faria comigo? Ele me colocaria à direita dele. Isso era uma honra. O que a Bíblia está dizendo? Jesus é um grande general de batalha, essa é a linguagem do primeiro século. E o que ele fez? Ele conquistou a maior de todas as batalhas. Ele venceu o diabo, ele venceu a morte, ele subjugou os demônios. E Jesus está neste exato momento, porque se eu ganhasse uma batalha no primeiro século, o que é que seria feito? Nós mandaríamos para todas as províncias um aviso. E que aviso é esse? O aviso seria, por exemplo, nós ganhamos uma grande batalha. Então o que nós avisaríamos? O general Rômulo, com as suas tropas, ele venceu e ele agora é quem governa essa região. Então todos vocês estejam debaixo do domínio e do império do imperador, porque na grande batalha que aconteceu, o general venceu. Esse é o Espírito Santo. É ele que sai avisando ao mundo, através da igreja, pela palavra, que Jesus Cristo é o grande vencedor da grande batalha que cumpriu a oração do Pai Nosso. A oração do Pai Nosso é: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O céu desceu e a terra subiu. A cruz fez com que os céus se encontrassem com a terra. E o domínio que foi tirado de Deus no jardim, quando os homens olharam para o Deus Criador, tentando obedecer e tentados por Satanás, os homens tentaram construir um mundo à sua imagem e semelhança. O Deus Criador disse: não, a criação é minha. E o plano que ele traçou é de ele mesmo encarnar e vencer uma grande batalha que não é como paus, pedras, e como Amós diz, não é pela minha força, mas é pelo meu espírito. Por isso Jesus encarna, recebe o espírito, ele é capacitado e ele vence a grande batalha cósmica que é contra o pecado. Por isso não existe acusação, por isso a gente pode ser transformado, por isso a gente pode ser mudado. Por isso que vocês podem ficar tranquilos, porque podem falar o que for, vão matar a gente, vão perseguir a gente, vão queimar igrejas, mas o Espírito vai continuar e Jesus Cristo vai continuar reinando. E a mensagem da igreja nunca vai parar, e ela nunca vai acabar. Porque foi isso que aconteceu na história toda, e isso é o Pentecoste. É a mensagem do Evangelho saindo de Jerusalém, porque ela ficou em Jerusalém por 1000 anos. Quando Davi, por exemplo, construiu o templo, não Davi, mas Salomão, seu filho, Davi juntou. E todos os povos iam até Jerusalém para receber
da bênção de Deus. Agora a mensagem sai de Jerusalém para o mundo, e ela chega nos 4 cantos do mundo, e nas nossas línguas, para que a gente possa compreender. E o que o Lucas, quando escreve o livro de Atos, está tentando mostrar é isso. Atos capítulo 1, verso 6. Senhor Jesus, você vai resgatar o reino agora. Moral da história: Senhor Jesus, você vai cumprir a promessa feita para Abraão, de nos dar uma terra, e você vai cumprir a promessa de Davi, de nós sermos governados pelo filho de Davi. Jesus diz assim: gente, calma aí, tem um negócio muito maior para vocês. Porque agora o meu povo não são só vocês. O meu povo é gente de toda tribo, língua e nação. É gente do mundo todo. É gente de diferentes... É gente que vocês não têm ideia. Mas a minha mensagem tem que chegar. Isso é o Pentecoste. Ok? Então, não são 4 Pentecostes. Essa é uma dúvida que muitas pessoas têm. Não são 4 Pentecostes. É um Pentecoste. E o que Deus está mostrando aqui para nós, o que o Lucas está mostrando é uma progressividade. Ele só está querendo dizer assim: olha, o que aconteceu em Éfeso, Samaria e Judéia só confirma o que aconteceu em Jerusalém. E quando eles vão sabendo disso, eles vão continuando a missão, E Lucas faz isso no livro de Atos. Como? Lucas diz o seguinte, capítulo 28. Porque no capítulo 28 de Lucas, o Paulo está preso. E olha o que acontece. Capítulo 28, olha o verso 30. É o último. 28, 29 e 30. Atos capítulo 28, 29 e 30. Portanto, quero que saibam que esta salvação... Olha o que Paulo está dizendo. Eu quero que vocês saibam que esta salvação de Deus é enviada aos gentios. Paulo está em Roma. Paulo não está na Judéia. Paulo está em Roma. Paulo não está na Samaria. Paulo não está em Jerusalém. Paulo está em Roma. E ele está dizendo, por isso Paulo é o apóstolo aos gentios. Eles a ouvirão. Depois que ele disse isso, agora é o Lucas que vai falar, tá? Os judeus se retiraram discutindo intensamente entre si. Por quê? Porque os judeus estão se perguntando, quando é que você vai restaurar o reino de Abraão e o reino de Davi? Paulo está dizendo, não é uma nação física, não é uma pátria física. O que é isso? Está dizendo, o reino é espiritual, ele é para gentios, ele tem que avançar. Agora olha como é que ele termina, verso 30. Por 2 anos inteiros, Paulo permaneceu na casa que havia alugado, e recebia todos os que iam vê-lo. Pregava o reino de Deus, não o reino de Abraão, não o reino de Davi, o reino de Deus, que é feito pelo Messias, o Cristo. Aí ele diz assim, e ensinava a respeito do Senhor Jesus Cristo, abertamente e sem impedimento algum. Pergunta, o que aconteceu com Paulo depois daqui? O texto não diz. Por quê? Porque o Lucas usa um recurso retórico e literário do 1º século. O Lucas está botando 3 pontinhos aqui na frente. Ele está dizendo assim, este texto continua. Lucas está querendo aguçar eles, falando assim, o que aconteceu? E aí? O que Lucas está querendo dizer? Literariamente. Ele está falando assim, olha, continuem o trabalho. Não parem o trabalho. O reino tem que chegar. Isso é o Pentecoste. Tudo bem? E o que são essas línguas? Vamos olhar. Tá? Se tiver dúvida, pode me perguntar depois. Vocês de casa também têm dúvida. O que é o Pentecoste? O reino de Deus avançando. Escatologicamente. Eschaton. Significa os últimos dias foram inaugurados. Então quando a Bíblia fala assim, últimos dias. Quais são os últimos dias? Agora. Os últimos dias são agora. Quando Jesus pode voltar? Eu vou trabalhar isso daqui a algumas semanas. Agora. Nós estamos nos últimos dias. Nós vivemos os últimos dias. Os últimos dias foram inaugurados escatologicamente quando Jesus Cristo derramou o Espírito. Quem disse isso? Joel capítulo 2. Nos últimos dias derramarei o meu Espírito.
Já tem 2000 anos que nós estamos nos últimos dias. Ok? Vamos lá. Então, o que são essas línguas? Isso é o Pentecoste. O Pentecoste é o reino de Deus avançando. É o reino de Deus. Se algum de vocês quiser depois, por curiosidade, estudar os movimentos missionários do 2º, 3º e 4º século, por exemplo. Porque a gente não ouve falar disso. Aí a gente se pergunta assim, por que é que Viking se converteu, né? A gente fica perguntando isso. É porque a TV não mostra e não vai mostrar nunca. Então, se você quiser, tem muita obra boa. Por que é que você tem uma igreja cristã ortodoxa na Rússia? Mas você falou, uai, é verdade, né? Porque esses caras saíram daqui no século 2, 3, 4, porque a gente aprende na escola, sabe o quê? A gente aprende assim, ó, o Império Romano acabou. E como? Os bárbaros chegaram. É só isso que a gente aprende. Só que esses bárbaros, eles já estavam ouvindo falar de Jesus, pelo menos 300 anos. A história da igreja, esses caras começaram a se vender como escravos, para poder falar. Olha o nível que os caras chegaram. Eles começaram a se vender como escravos para poder falar do Evangelho, no século 2, 3 e 4. Os nórdicos começaram a ouvir falar de Jesus. O Oriente começou a ouvir falar de Jesus. A África nórdica, tipo Egito, Argélia, tudo começou a ouvir falar de Jesus. Porque esses caras entenderam a missão. Eles entenderam assim, bom, nós estamos nos últimos dias, Jesus volta a qualquer momento, e o que importa para nós? Bora falar de Jesus. Então os movimentos missionários dos séculos 2, 3 e 4, eles são poderosíssimos. Então quando o Império Romano vai cair em 430, tem muito que a história chama de bárbaros, que já são cristãos, há muito tempo. Muito tempo. E a história foi feita assim, tá? Aí a gente conversa um outro dia, por causa do islamismo, enfim, tudo isso que entrou. Olha só, então deixa eu tentar trabalhar com vocês duas coisas aqui, que às vezes ficam um pouco confusas, que são dois termos, que são oriundos aqui da pessoa do Espírito Santo. Eu acho que essa é a 3ª ou 4ª semana que eu falo da pessoa do Espírito Santo, ok? Então vamos lá. A primeira pergunta que nós temos que fazer é, o que são essas línguas? E uma outra pergunta que a gente precisa fazer é, que unção é essa? Ok? Então vamos lá. Primeiro, eu acho que ficou muito claro que essas línguas do Pentecostes, do Pentecoste, ela é uma língua idiomática. Não tem jeito. Ela é uma língua idiomática. É idioma, gente. O que eles estão ouvindo? Idiomas. Porque o que a mensagem está querendo dizer? O evangelho tem que chegar. O reino tem que avançar. Eles estão ouvindo idiomas. E eles estão falando idiomas. Ok? Mas então, vejamos o que é Atos capítulo 1. Vamos ver que línguas são essas. Vamos entender isso. E aqui eu vou aproveitar e eu vou falar melhorzinho para vocês sobre a questão não só da unção com o Espírito, mas também do batismo com o Espírito. Tá? E eu fecho essa ideia da pessoa do Espírito Santo e trabalho a questão da igreja depois com vocês, que é algo que vai me demandar pelo menos umas 2 semanas ainda. Então vamos lá. Vamos a Atos capítulo 1, que eu acho que é a coisa que vai ajudar a gente a entender bastante o que o texto bíblico vai dizer para nós. Vamos lá. Verso 4. Atos capítulo 1, verso 4. Certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes essa ordem: não saiam de Jerusalém. Jesus está dizendo para eles: mas esperem pela promessa de meu Pai, da qual lhes falei. Olha aqui. Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias, vocês serão batizados com o quê? Com o Espírito. Ok? Então vamos lá. Vamos ao Evangelho de Mateus, capítulo 3. Vamos bem devagar. Jesus disse: vocês vão ser batizados com o Espírito. Ok? 10 dias depois, o Espírito desce e eles falam línguas idiomáticas.
Ok? Eles falam línguas idiomáticas. Vamos entender a relação do batismo de João e o batismo de Jesus. Ok? Então vamos ao Evangelho de Mateus, no capítulo 3. Verso 11. Olha João Batista falando isso. Evangelho de Mateus, capítulo 3, verso 11. João está dizendo: eu os batizo com água para arrependimento. Mas, depois de mim, vem alguém mais poderoso do que eu, tanto que eu não sou digno nem de levar as suas sandálias. Ele os batizará com quem? Então nunca mais falem que o Espírito batiza alguém. Quem batiza é Jesus. O Espírito não batiza ninguém. Quem batiza é Cristo, é o Messias exaltado. É o governante do cosmos. É o governante da criação. É Jesus quem dá o Espírito. Então, quando alguém recebe o Espírito Santo, por que recebe? Porque Cristo deu. Não se esqueçam disso. Então o Espírito Santo não é ele não é um ventinho que você fala assim: eu quero o poder de Deus, então eu busco o Espírito. Quem dá o Espírito é Cristo. O Espírito é de Cristo. Ele recebeu do Pai a promessa do Espírito. Ok? Agora vamos lá. Ele vai batizar vocês com o Espírito e com o fogo. Ele trará a pá em sua mão e limpará a sua eira, juntando o trigo no celeiro. Mas ele queimará a palha com o quê? Com fogo, que nunca se apaga. O batismo de fogo de Jesus é palha queimada, gente. É juízo de Deus. Então, se você pega assim, eu vejo às vezes, nós vamos ser batizados com fogo. Eu não quero, não. Você quer, se vira para lá. Não vou, não. Eu quero o Espírito, que é o que eu já tenho, na verdade. Porque batismo de fogo, gente, é juízo. Que Deus queima. A palha é queimada. E qual é o sinal disso? As línguas. Quer ver? Paulo vai falar isso agora. No fatídico 1 Coríntios capítulo 14, que cristãos morrem de medo desse texto. Vai em Coríntios. 1 Coríntios capítulo 14. Vamos lá. Aí fazem uma miscelânea aqui, começa a conversar fiado, negócio de amor. Oh, meu Deus. Primeira Coríntios capítulo 14. Fogo é juízo. Tá? Fogo é juízo. Ele batiza com o Espírito e ele batiza com fogo. Ele tem a pá na mão. E o trigo ele bota aqui. E a palha é o que ele faz? Ele queima. Fogo é juízo. Tudo bem? Olha o capítulo 14 de 1 Coríntios. Irmãos, sigam o caminho do amor e busquem com dedicação os dons espirituais, principalmente o dom da profecia, que é pregar. Dom de profecia que é pregar. Tá? Pois quem fala em uma língua não fala aos homens, mas a Deus. De fato, ninguém entende. Em espírito fala mistérios. Aí o cara começa a falar bem assim: ah, legal, então eu falo em mistérios dentro da minha casa. Não. Olha o verso 10. Sem dúvida há diversos idiomas no mundo. Todavia, nenhum deles é sem sentido. Paulo está falando de idioma, gente. Paulo está falando de idioma. Porque é um reflexo do que aconteceu no Pentecoste. São idiomas. Você está em Corinto. Você está na Macedônia e na Acaia. Corinto e Tessalônica.
Macedônia e Acaia, longe de Jerusalém. Jerusalém, Judéia, Samaria e confins da terra. Paulo está falando de idioma. Parece que tem uma bagunça no meio da igreja de Corinto. Tem uma galera falando algumas coisas que ninguém entende. Agora, verso 20, Paulo vai explicar o fenômeno das línguas. Irmãos, deixem de pensar como crianças. Com respeito ao mal, sejam crianças, mas quanto ao modo de pensar, sejam adultos. Olha como Paulo vai interpretar o fenômeno das línguas, que são idiomáticas. Por meio de homens de outras línguas e por meio de lábios de estrangeiros, falarei a este povo. Mas mesmo assim, eles não ouvirão, diz o Senhor. Verso 22. Portanto, as línguas são um sinal para os descrentes, e não para os que creem. A profecia, porém, é para os que creem, e não para os descrentes. O que é que Paulo está fazendo aqui? Paulo está citando 2 textos do Antigo Testamento. Paulo está citando Isaías 28, e Paulo está citando Jeremias capítulo 5. Quando Paulo diz no verso 21, por meio de homens e de línguas estranhas, ou de outras línguas. Línguas estranhas é ótimo, porque isso não tem no texto original. No texto original o que tem é glossolalia. Não tem nada de língua estranha, tem dizendo de língua. E por meio de lábios de estrangeiros falarei a este povo, mas mesmo assim eles não me ouvirão. Então vá até Isaías capítulo 28, verso 11 e 12. Quem é que Paulo está citando? Isaías 28, 11 e 12. Isaías 28, 11 e 12. Lembra que Paulo é um rabino. E como um rabino, ele conhece o Antigo Testamento de cor e salteado. Verso 11. Pois bem, com lábios trôpegos e língua estranha, Deus falará a este povo, ao qual dissera: este lugar de descanso, deixem descansar o exausto, este é o lugar de repouso. Mas eles não quiseram ouvir. Agora vai a Jeremias capítulo 5. Olha como é doido. Verso 15. Só passar um livro para frente. Jeremias 15, verso 5. Olha o texto bíblico. Ó comunidade de Israel, declara o Senhor, estou trazendo de longe uma nação para atacá-la. Uma nação muito antiga e invencível. Uma nação cuja língua você não conhece e cuja fala você não entende. O que é língua no Pentecoste? Juízo. Juízo para quem? Para judeu. Isso é o que está acontecendo no Pentecoste. Ninguém vai falar mais hebraico e aramaico para falar as grandezas de Deus. Línguas agora, idiomáticas, estão mostrando para Israel, a nação da aliança, os que esperavam Abraão, os que esperavam o filho de Davi. Ele está citando Nabucodonosor, em Isaías e Jeremias, do exílio. E os caldeus vieram e governaram sobre eles, uma língua estranha. E aí o que ele está dizendo? Judeus, vocês não são mais a nação da aliança. Vocês mataram o Messias. Vocês negaram o pacto. Vocês negaram a nação. Agora, gente lá de Cariacica, domingo, 10 horas da manhã, vai estar falando que o Deus dos céus é o único Senhor. E não só vocês, olha. Gente lá de Cariacica, gente lá do meio da Amazônia, vai aparecer domingo, 9 horas da manhã, dizendo que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai, falando em que língua? Em português. Mas se você atravessar a fronteira, você vai ouvir falar em espanhol.
E se você for para a África, você vai ouvir falar naquele monte de língua deles. E vai falar em inglês. Porque língua, Paulo está dizendo em 1 Coríntios capítulo 14, que é juízo para judeu. Mas e para nós? E para nós? Para nós é uma bênção. Por quê? Porque Deus não pertence a um povo. Deus não pertence a uma nação. O Senhor tem o seu trono exaltado no universo, através do seu Messias bendito, o único mediador entre nós e Deus. E eu não preciso falar em hebraico, aramaico ou uma língua que ninguém entende. Eu falo em português, fecho a porta do meu quarto e digo: Pai nosso que estais nos céus, e Ele me ouve. E se eu estivesse falando assim: Our God who is in the sky, Ele está entendendo do mesmo jeito. You are our Lord, Ele está entendendo do mesmo jeito. Ah, o que eu falei? Não falei em língua não, falei em inglês, tá? É em língua do mesmo jeito. Para alguns é estranha. But for others, nothing. It's okay, man. Isso é língua. Isso que é língua. Para judeu, juízo. E para nós, a bênção de Abraão chegou para a gente. Em ti serão benditas, Abraão, todas as nações da terra. Se alegrem, gente. Jesus é o Deus de vocês. O Deus de Abraão, Isaac e Jacó se revelou para nós. Como? Um sinal visível. Línguas. Português, matemática não, né? É escola, né? Brincadeira. Entendem isso, gente? Então quem é batizado com o Espírito Santo? Pelo amor de Deus, todo mundo que creu. Você creu em Jesus? Você creu em Jesus? Ele é o seu único e suficiente Salvador. Você tem o Espírito Santo. Você foi batizado com o Espírito Santo. Porque quem batiza não é o Espírito, é Jesus. João Batista disse isso muito claro. Eu batizo com água, mas vem alguém depois de mim que batiza com o Espírito. O ente batizante é Jesus. Todos os que o Pai me deu, eu não vou jogar fora. Ele diz assim, ó, esse aqui é meu, o Espírito está nele. Esse aqui é minha, o Espírito está nela. Esse aqui é meu, o Espírito está nele. Esse aqui é meu, o Espírito está nele. Então, meus irmãos, nós perdemos muito tempo na vida da igreja tentando buscar um tal de um poder que eu não sei o que é, para falar uma coisa que ninguém entende. Aí você vai dizer assim, mas eu já vivi a experiência. Irmão, eu não vou discutir com a sua experiência. Você fica com ela aí para você. O que eu quero dizer é o seguinte: número 1, em culto público isso não existe. Aqui também não vai existir não. Começar com essa palhaçada eu boto lá para baixo. Aqui não. Segundo, fica com você para ela. E depois você vai orar e conversar. E o texto bíblico não fala desses negócios aí. Então, esses troços aí de... Aqui não é a nossa vibe. E a Bíblia não fala desses negócios não. Aí, mas outro lugar, respeitamos, são irmãos queridos, gente que vai estar na glória. Se recebeu Jesus, meu filho, vai estar na glória, respeito geral, todo mundo. Mas nós temos uma linha. E qual é a nossa linha? A gente prega o evangelho em nome de Jesus. Para quê? Para que as pessoas se arrependam, para que elas nasçam de novo, elas vivam a realidade do reino agora, e elas voltem e esperem a vinda de Jesus. Pronto, é isso. Jesus é isso. Aí o poder do Espírito, o poder do Espírito é para isso. E aí eu termino agora, que o louvor tem que passar aqui para a gente começar o culto 10h30. 1 de João, capítulo 2. Então entendam, o que é batismo com o Espírito Santo? Você creu, você recebeu o Espírito. Acabou. Creu, recebeu o Espírito. João capítulo 2. 1 de João, perdão. 1 de João capítulo 2. Todo mundo que creu foi selado com o Espírito Santo. Então, o que é o batismo? Com Espírito de Jesus. Jesus nos batiza com o Espírito. Quando você crê. Não existe crente de primeira categoria, crente de segunda categoria. Isso é gnosticismo. O que existe? Existe crente.
ok? Existe crente. Ah, fulano ali é mais espiritual, não sei o quê. Para. O que existe? Crente. Crente é o quê? 1 de João capítulo 2, verso 20. 1 de João 2, 20. E o 27 também, que ele é muito bom. Mas vocês têm, vocês possuem uma unção que procede do santo. E todos vocês têm conhecimento. Olha o 27. Quanto a vocês, a unção que receberam dele permanece em vocês. E não precisa que alguém os ensine. Mas como a unção dele recebida, que é verdadeira e não falsa, os ensina acerca de todas as coisas, permaneçam nele como ele ensinou. Meus irmãos, quem era ungido no Antigo Testamento? Reis, profetas e sacerdotes. Irmãos, quem é Jesus? Jesus é ungido. O quê? Rei, profeta e sacerdote. Por que ele é rei? Jesus foi ungido, porque a palavra unção significa capacitação. Por isso Jesus é o Messias. A palavra Messias significa que Jesus é o ungido. Jesus. E só Jesus é ungido. Ele é o rei. Lembra, por exemplo, que Samuel foi lá na casa de Davi, de Jessé, na verdade, ungir Davi rei. Sacerdotes eram ungidos, profetas eram ungidos. Jesus é o rei. Jesus é o profeta. Ele diz: essas palavras que agora eu falo para vocês, eu a recebi de meu Pai. E Jesus é o sacerdote. Mas ele não só o sacerdote, porque ele não só ofereceu a oferta pelo pecado, e ele não só intercedeu ao Pai por nós, como ele é a oferta pelo pecado, como ele ainda hoje, nós oramos em nome de Jesus, porque ele ainda hoje é aquele que é o mediador entre nós e Deus. Jesus é o rei, o profeta e o sacerdote. E o que ele fez com todos aqueles que nele creram? Ele ungiu com o Espírito dele. Todos os crentes são reis, todos os crentes são profetas, e todos os crentes, sem exceção, são sacerdotes. Todos os crentes foram ungidos com o Espírito da promessa. Todos os crentes. Nenhum crente. E aí vocês vão observar o que Pedro diz na primeira carta de Pedro, no capítulo 2, verso 9. Vós, e Pedro não está falando para judeu, Pedro está citando o Antigo Testamento, dizendo: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para sua maravilhosa luz. Pedro está dizendo: vocês são profetas, vocês são reis, todos os crentes são reis, todos os crentes são profetas, todos os crentes são sacerdotes do Deus Altíssimo. É por isso que todos os crentes podem impor as suas mãos sobre qualquer pessoa para que elas sejam curadas. Não precisa ter poder especial para isso, porque para nós já foi dado o Espírito Santo da promessa. Todos os crentes podem orar uns pelos outros, pedindo alívio da alma, pedindo perdão de pecados pelos outros e clamando, sem precisar de pastor, sem precisar de profeta, sem precisar de apóstolo de Araque, sem precisar de nada. Todos vocês receberam o Espírito de Deus se creram. Isso é a unção que vem do santo. Então parem de ficar assim, esperando, falando: é o pastor Rômulo, ai, é fulano de tal. Tomem logo essa promessa na mão de vocês e comecem a orar pelas pessoas, impor as mãos sobre elas e a falar do reino de Deus, e parar de esperar pastor, e parar de esperar fulano, ciclano e beltrano. Tem um mundo precisando do amor de Deus e o mundo esperando o amor de Jesus. Então comecem a usar essa postura e posição que o batismo do Espírito Santo e a unção do Espírito Santo derramou sobre todos nós, meus irmãos. Ninguém tinha que fazer seminário no 2º século para virar missionário. Isso é besteira. Para com isso. Tenha a ousadia do Espírito que já foi dado para vocês. Já foi dado. Ok? Então eu não falo mais de Espírito Santo aqui. Joia? Semana que vem a gente continua. E aí semana que vem eu vou falar da igreja. Como ela nasce. E como ela aplica esses dons.
e como ela vai trabalhar isso na história, e qual é a nossa posição. E daí eu vou trabalhar algumas coisas com vocês no âmbito de batismo e Santa Ceia. Tá bom?